Pelo menos umas... Vamos responder umas perguntas que o pessoal pergunta, né? Boa. Por exemplo, pergunta se a gente é irmão. Sim, a gente é irmão, tá, gente? Eu não tô brincando. Zoeira. A gente veio combinando, mas não foi combinado, por incrível que pareça. A gente veio combinando, mas não foi combinado. Tá, ela é um poeta. Cara poeteiro. Mas antes, a gente não pode deixar de falar de quem tá fazendo isso aqui acontecer junto com a gente, né? R-Laser Comunicação Visual. Fala aí, Pablo. É ou não é uma das melhores empresas do mercado que tá aqui fechada com o Psicotalk Podcast? Exatamente. É época de dar alguns presentes, dar uma coisa personalizada pra quem você ama, deixar aquela luminária no canto de mesa, assim, no formato de árvore de Natal também. E por que não, né? Chamar a R-Laser, porque ela desenvolve os melhores produtos personalizados em MDF, em também chaveiros e muito mais que vocês imaginarem, né, não, Mike? E se você perceber nos últimos episódios do Psicotalk Podcast, os convidados que vieram aqui receberam presente da R-Laser Comunicação Visual. Então você que tá pensando aí em presentear alguém, dar aquele presente especial, como o Milton Pablo falou, de dar-lhe uma luminária personalizada, um chaveiro, chame a R-Laser Comunicação Visual, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, é produto de qualidade e que patrocina aqui juntamente com a gente o Psicotalk Podcast. Então, deixamos aí a nossa indicação para você que tem interesse, que quer realmente qualidade e que quer melhorar o aspecto da sua casa, melhorar o seu vínculo afetivo ali com a pessoa que é especial para você. Chame a R-Laser Comunicação Visual, as informações estão aqui no nosso perfil, é só entrar na bio ou então no nosso Instagram. Mas enfim, a gente veio combinando, mas Não a gente não é irmão. A gente não é irmão, a gente simplesmente se parece, pô. A gente se conheceu na faculdade, trocamos ideia e é isso aí. Tá aí até hoje gravando podcast. Pois é, se a gente trocou uma ideia, a gente tem a mesma cabeça assim para algumas coisas. A gente também faz parte lá do RD, que a gente vê os vídeos do Ashley. Acompanha bastante. Ashley, se você um dia ver esse vídeo, um beijão. Quem sabe, né, um dia. Mas vai vir pro Psicotalk ele, pô. É a meta, pô. Quando se levasse o Ashley pro Psicotalk, pô, zerou. Trazer Aslão e Jean aí. Pô, outra coisa. Como é que surgiu isso aqui, cara? Como é que surgiu o Psicotalk? A galera já perguntou lá no começo, mas algumas pessoas chegam e perguntam, pô, como é que vocês tiveram a ideia assim e tal? Vocês são estudantes e como é que vocês fizeram um podcast? Inclusive tem vídeo do nosso perfil com a Alice Calisto, sim, onde ela fez essa pergunta, né? O Café com Sim, então, beijo Alice se estiver assistindo esse vídeo. Mas vamos responder aqui de novo, como é que surgiu o Psicotalk, diz aí. Cara, surgiu assim, né? A gente fazia faculdade, eu trabalhava, né? Que ainda trabalho, mas eu fazia faculdade, trabalho. E aí Maicon também tava nesse mesmo ritmo, né não? E aí a gente conversava, trocava uma ideia, na nossa troca de ideia a gente até falava brincando, pô, a gente devia ter um podcast, né? A gente devia ter um podcast pra poder trocar ideia junto. E aí falou, pô, mano, verdade, ó. Aí eu com a zoeira, tipo, a nossa sala é muito grande, né? Tipo, mais 100 pessoas. Aí eu falei, pô, vamos gravar um podcast só pro pessoal lá da sala. Tipo assim, meio que até um pouco desacreditado, tipo assim, pô, será que essa galera lá da sala que é nossos amigos vão assistir? E aí, pode falar, continua. E aí o Pablo deu a ideia pra frente. Aí foi, por exemplo, assim, a gente tava trocando essa ideia, e eu nem sabia, eu não fazia a mínima ideia que tinha estudante onde a gente morava, né? Se tiver, eu achava que era uma coisa muito, talvez mais pra longe. Aí eu vi uma propaganda do Estúdio 98, que é onde a gente grava. Aí eu olhei assim a propaganda, ó, não é que tem Estúdio de São Luís mesmo, eu nem sabia que tinha. Foi a primeira vez que apareceu a propaganda também, porque o estúdio não fica aparecendo assim na rua. Os estúdios que eu pensava que tinha era mais fotografia, que nem aqui mais. Não que era voltado podcast com uma estrutura toda. E aí eu falei assim, Marco, bora gravar. Aí ele falou, bora. Aí a gente foi, a gente gravou. Eu falei assim, eu já tinha em mente o primeiro convidado, porque, cara, eu acredito que uma prévia do Psicotalk foi uma vez que eu sentei, foi com o Lucas, então a gente já tinha finalizado o estágio, eu encontrei o Lucas e como ele é um cara muito gente boa de tu conversar, a gente literalmente estava na faculdade, compramos um café e a gente começou a debater sobre psicologia, entendeu? Então, a primeira prévia que teve do Psicotalk que aconteceu, acho que foi na faculdade, foi naquele refeitório da faculdade, a gente tomou café e começou a falar sobre. Aí depois, quando eu falei contigo, eu falei, cara, dá pra chamar o Lucas, porque o Lucas, ele fala muito bem, é um cara que se levar no podcast dá bom. E aí a gente já tinha a ideia, já tinha o primeiro convidado. E aí depois o Mike confiou na Cal e deu certo. É isso, pô, eu também já tava numa vibe assim, e já vou deixar o recado pra tu que tá em casa aí, ó. Tem que fazer as paradas, cara. Tipo assim,
Eu tava um pouco naquela, tava, de, tipo assim, você vir pra internet, e a internet às vezes é um lugar hostil, você vem, se expõe aqui, a galera comenta, às vezes fala umas besteiras, e às vezes isso gera uma insegurança, até pra quem é criador de conteúdo, que vai criar conteúdo sobre psicologia, tu que tá se formando agora, ou que tá pensando em criar conteúdo, a gente sente uma insegurança, cara. Tipo, eu e o Pablo tava aqui, conversamos, e de início eu fiquei, pô, caraca, a gente vai gravar um conteúdo, vai pro YouTube, quantas pessoas vão assistir, será que o pessoal vai assistir? Será que o pessoal vai criticar? Será que o pessoal vai achar que a gente somos uns bestas aqui, que são só dois estudantes e estão falando? Só que no final das contas, cara, a gente veio, gravou o primeiro episódio, depois do primeiro episódio veio o segundo e a gente continuou fazendo. E, cara, e hoje a gente tá, o quê? No 12º, 13º episódio. E conhecendo profissionais incríveis, conhecendo uma galera muito bacana. Conhecendo uma galera aqui da produção, os caras são muito gente boa. E com isso você vai criando repertório, cara. Então, uma dica pra você até pro próximo ano, ou então pra esse, se você quiser colocar na tua lista, é fazer mais as coisas. Então faça, cara. Mesmo que você tenha medo, mesmo que você se sinta inseguro, crie um podcast, grave um vídeo, poste, converse com aquela pessoa que você tem um pouco de receio, mas faça o que você tem que fazer e que você tem vontade de fazer. Mas também não vai usar esse corte para poder fazer besteira, né? Vamos ter bom senso. É verdade isso. Então, cara, criar conteúdo eu acredito que é uma coisa que, se tu acredita realmente que foi relevante, e de fato ser relevante, é uma coisa que ajuda bastante até, não só para a pessoa da psicologia, mas em diversas áreas. Então, se você é uma pessoa que acredita que tem um conteúdo que é interessante para as pessoas, fazer essa divulgação, tem uma pessoa que eu acompanhei recentemente no Instagram que ele fala justamente disso, né? De criar conteúdo, mas esse conteúdo também ser baseado em evidência. Então tem que ser de qualidade para que você consiga ajudar a vida das pessoas. Então tem um impacto na vida de alguém. Pode ser pouco, pode ser muito, mas enfim, você também está discutindo sobre isso, é uma coisa que ajuda bastante. Da parte relevante que a gente falou, da relevância do Tem que Smart, ser da relevância. você que vai criar conteúdo, leve em consideração que o seu conteúdo seja relevante não só para si mesmo, mas para as pessoas a quem você está ofertando o seu conteúdo. Então, se você vem para a internet e você quer ensinar alguma coisa ou passar um conteúdo para alguém, tenha em mente que você está levando isso e que a sua informação pode impactar na vida de outra pessoa. Inclusive, esse é o objetivo do Psicotalk e do Psicopocket que a gente está gravando aqui agora, levar informação para vocês, para que, às vezes, você que está perdido no mundo da psicologia encontre uma resposta para coisas que você nem sabiam que existiam. Então, você que é criador de conteúdo, fica aí o meu recado também, que preste atenção na informação que você está levando para que ela seja de qualidade e que de fato ajude a vida das pessoas. É, Às vezes, se for um conteúdo de rotina ali bacana e tal, que é, você grave também, né? Às relevante vezes é também, bacana gera gravar uma edificação. rotina, gravar um vídeo. Eu soltava uns vídeos vez ou outra, ainda vou voltar a fazer isso. Gravar uns vídeos treinando ali e tal, e umas loucuras eu antes do treino ali, tomando creatina e gritando, Aquelas... e, enfim, é isso aí. Tá, desculpa, gente, pelo amor de Deus. Mas é isso aí, essa é a vibe dos caras. Os caras vieram combinando hoje. Vieram combinando e não foi combinado. Exatamente. Mas deu certo aí no final. Já deu tempo aí? Ah, tá suave. Tem Então quanto os tempo caras vão ainda? falar. Os caras vão Falta um falar. minutinho. Os caras vão falar o tempo todo aí. Mas enfim, cara, se tu quiser já soltar mais alguma meta aí, ó, lembra que a gente sempre faz um quadro de recomendações literárias. Se quiser recomendar um livro aí também pra galera que tá em casa sobre. Cara, eu infelizmente não tô por dentro da literatura, cara. Eu sou uma pessoa que eu leio, só que eu demoro pra ler, pô. Eu demoro pra ler os livros. Então, eu não termino assim de ler pra poder indicar, assim, super indico. Mas eu sou mais daquela pessoa que lê um pouquinho, e depois de uma semana, aí volta com a de ler 3 dias, depois passa mais uma semana. Aí termina o livro. Vê aí, ó, os caras são de psicologia, mas os caras são humanos também, pô. A gente também procrastina, também erra. Vamos passar pano também pros caras da psicologia às vezes também, né, pô? Pô, você só quer cobrar dos caras. Mas enfim, pô, eu vou deixar minha recomendação literária aqui então, né, pô? Toda vez a gente chama os convidados aqui também, nós também tem recomendação que nós também lê, né não? É verdade. Então tá aí. Pô, eu vou deixar aqui de recomendação o último livro que eu li, né, que foi Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo. É da hora você se prender num conteúdo mais técnico de psicologia, mas é bacana também que tu leia livros de história. Às vezes as histórias elas te contam muito mais do que você acredita que seria quando você começou a ler. Então, tipo, te passam lições muito boas, personagens, você vê o amadurecimento deles e te trazem algumas lições muito importantes. E o Olhai os Lírios do Campo deixou em mim uma marca de, tipo assim, cara,
você precisa sair um pouco do lugar que você tá e fazer mais pelo mundo, porque bondade não é uma coisa passiva. Então, assim, a gente acredita às vezes que ser bom basta não fazer o mal, saca? Então, pô, eu não tô roubando, não tô matando, então eu sou um ser humano bom, eu sou uma pessoa boa. E o livro, ele me trouxe esse impacto de, pô, ser uma pessoa boa, ser alguém realmente bom, não se trata só da passividade de você não ser mal, mas sim de você buscar ativamente ser alguém de bem. E aí, cara, instalou isso no meu cérebro, eu fiquei, caraca, realmente. Então, tipo, percebe como uma história, literatura brasileira, Érico Veríssimo, percebe como uma história causa um impacto na gente que às vezes você leva isso pro resto da vida e, pô, tu nem imaginava que tu tomaria essa pancada lendo o livro. E aí tem livros também mais técnicos, eu vou deixar Nação Dopamina, da doutora Ana Lembke, que fala muito sobre vícios e hábitos, e a gente falou sobre metas aqui, a questão do hábito, como Cara, tu falou, eu vou botar uma meta de tá ler esse muito livro, não vou te linkada. mentir. Tô O querendo Nação faz tempo. Dopamina, Tu vai me emprestar, né? Que eu tu ainda tenho, te tem. presto. Então, beleza. Tá aqui, meu patrão, tá fechado esse acordo Tá aqui, ó. gravado, tá Agora, conteúdo. tá gravado, pode cobrar lá no Instagram de Pablo, ó, ele postando o livro, dizendo que tá lido e pedir resumo pra ele, porque ele falou que ele valeu o Fazer o livro. conteúdo resumindo o livro. É, Não sei se vai ser muito grande, vai né? ter que Mas criar conteúdo em 2026 agora já explicando era. o livro da Ana Lembre, que aí a gente vai pegar esse corte desse podcast bem aqui Vai ficar e falando no Instagram. colocar. Vai ficar da hora. Mas enfim, Mas, cara, e é. cara, tu também falou desse livro aí, me lembrou de outro que eu li, que eu achei bastante interessante falar também disso daí, que é o dos Hábitos Atômicos, de James Clear. Cara, ele é um livro muito bom, ele fala justamente dessa parte sobre como é que é a construção de um hábito, porque o título do livro já traz um hábito em si. Por que hábitos atômicos? Porque hábito, o átomo ele é aquela menor molécula que existe, só que como é que funciona o hábito? É do mesmo jeito. Então, por exemplo, tu começa fazendo uma coisa pequena e aí com o passar do tempo ela vai aumentando gradativamente. Porque se tu lê 10 minutos, aí já acostuma a ler 10 minutos passa voando, então tu já acostuma a ler o quê? 15 minutos passa voando, aí tu lê 20. E aí já passa voando. Então, por exemplo, até questão graduais. Então, ele é como se fosse uma coisa que começa pequena e depois termina muito grande. Então, por isso que às vezes a gente nem percebe. Uma coisa que ele coloca, frisa bastante no livro, é justamente isso. Porque quando tu faz um hábito num dia, tu não vê o resultado no dia seguinte. O que é uma coisa boa é uma coisa ruim. Então, poxa, se eu acabei de comer um hambúrguer, depois que comer um hambúrguer, ou no dia seguinte, ou depois, eu vou ver um resultado na balança significativa? Eu não vou. De Então, se forma para mim foi alguma. bom no momento, é uma coisa que tu percebe, se não teve impacto, então eu posso fazer de novo. Aí isso é uma coisa ruim, porque aí tu começa naquele hábito que pode ser ruim também. Só que aí também tem que ter uma visão a longo prazo do hábito. Por exemplo, corrida. Corrida, tu correu, tu não vai ver a diferença da balança depois que tu correu. Tu Exato. vai ver depois que tu correu tanto tempo durante uma mensuração em um tempo específico. E aí quando tu percebe isso, aí tu vê, poxa, esse hábito ele teve impacto. Só que esse hábito ele teve impacto quando? Ele teve impacto depois de muito tempo que tu percorreu aquilo. Então, resumindo, fiz num dia um hábito, não vi um resultado, isso pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Da mesma forma como eu dei no exemplo. Comi uma comida super gordurosa, não vi uma diferença na balança. Em um dia, 2 dias eu não vou ver. Então eu vou manter aquilo, só que lá na frente vai ter o resultado. Correr no dia, 2, não vi o resultado na balança também. Mas tu sabe que você fazendo gradativamente isso, ele vai aumentando. Então ele tem uma coisa muito interessante no livro, que é 1% todo dia. Então, 1% em um dia é muita coisa? Não parece muito, parece pouco. Só que aí se tu fazer 1% todo dia durante 100 dias, vai virar quanto? 100%. Então o hábito ele é atômico por causa disso. Se tu fazer 1% todo dia, depois de 100 dias vira 100. Depois de 200 dias, vira 200%. Então ele tem até um gráfico no livro que eu não lembro. Mas ele, se eu não me engano, eu acho que é uma curva exponencial, se eu não me engano. Então ele dá esse exemplo de uma curva exponencial, que às vezes no começo não tem uma diferença significativa, mas depois ele já exponencia. Então essa é até uma coisa. Vai embora. Papo de nerd, já Papo de entramos nerd num já. papo de nerd aqui. Mas enfim, galera, tá aí a recomendação do Pablo, Hábitos Atômicos. De James Clear. Pronto, aí Muito bom. o homem falou que não lia, pô, o cara tá se jogando pra baixo aí, o cara sabe dos livros tudo aí e tá nessa. Mas enfim, galera, tá aí minha recomendação, Érico Veríssimo, Olhar os Lírios do Campo, Nação Dopamina, doutora Ana Lembke, que o Pablo vai ler. Eu vou ler. E Hábitos Atômicos de James Clear, que é muito bom. É um livro que acho que eu já li quase 2 vezes, né? Porque eu li uma vez, depois eu reli algumas partes, porque depois que termina o livro tem alguns capítulos que te pegam um pouquinho mais.
Então é uma coisa interessante, aconselho bastante vocês lerem, porque é uma leitura simples, não é complicada, então qualquer um consegue ler, não é uma coisa que tu, tem que ler de novo, porque teve um livro que eu comprei, eu não comprei não, perdão, eu ganhei. Aí, eu li que era o Mito de Sísifo, que é de Albert Camus. Tu lê uma coisa e tu fica tipo, pô, não entendi, aí tu lê de novo, aí tu lê de novo, aí tu lê de novo. Aí tu tem que ler mais de uma vez pra poder entender o mesmo parágrafo. Então era isso que ele quis dizer, porque quando ele fala mais cedo sobre isso, aí... Só que é uma leitura que tu comprou achando que era mais fácil, e depois tu lê e tu fica, caraca. Mas é bom às vezes tu ler um livro que tu não entende muito, porque tu acostuma. Exato. Então tu passa a ler o livro com uma teimosia, de falar assim, não, eu não, é que nem o Bril. Como é que é Tem um aquela brio. parte do Clóvis de Barros que ele fala? Que ele lê uma página, cara, tem um meme. Eu esqueci o meme, mas ele As fala 3 disso. primeiras páginas. Exatamente. Você vai pegar um livro aqui, lê as 3 primeiras páginas. Você não precisa de coisa nenhuma. Manse. Vamos deixar o meme aí pra vocês verem. É muito bom esse meme. Mas enfim, cara, é isso. Queria te perguntar o que tu quer deixar desse pequeno Psicopocket aí pra galera de casa, de mensagem, alguma coisa aí. Abra seu coração, fala pra galera que tá em casa aí sobre as metas deles e sobre Cara, esse novo formato aí. eu acredito que... Parece que eu tô te entrevistando, né? Às vezes, assim, eu acho que é só o costume de tá falando assim com o convidado e parece que eu tô te É entrevistando. verdade. Mas é normal. Vamos embora. Mas, cara, eu acredito que, por exemplo, assim, final de ano e começo de ano é uma coisa que não faz tanta diferença. Então, por exemplo, assim, às vezes a pessoa está... O pior é que ela estabelece uma expectativa. Então, comecei o ano, agora vai ser diferente. Mas não é uma coisa que tu deveria de começar o ano. Porque se tu parar pra pensar, o teu ano começa quando tu faz aniversário, não quando o mundo dá uma volta. Então, se tu parar pra pensar que pra ti, o começo do ano é justamente isso. Então, uma coisa é que se tu estabelecer uma meta, uma expectativa de mas eu vou esperar o começo do ano pra fazer, talvez não demore tanto tempo. Começa na semana que vem, começa hoje se der, ou começa amanhã se der. Então, se tu já estabeleceu uma meta, faz assim. Eu tenho uma meta de fazer tal coisa, mas antes de eu começar essa meta no começo do ano, eu vou fazer uma pré-meta. É tipo um pré-treino. Então, se no começo do ano eu vou correr mais. Então, tenta já começar esse hábito nesse ano. Então, tal dia na semana, domingo, eu tenho amanhã livre, ou tal dia eu tenho horário livre. Eu vou dar uma corrida, porque eu não corri na vida, então eu tenho que criar um repertório para poder começar a correr de fato. Porque se tu parar pra pensar, se tu começar a correr no começo do ano, tu ainda vai ter que criar o primeiro repertório para de fato começar a correr bem. Então, seria uma coisa que tu tá fazendo o pré-começo de ano. Então, tu começa um pouquinho agora, para no começo do ano tu já ter um repertório e tu já pode partir do ponto de partida de antes. Deu pra entender ou não? Ou tu faz uma preparação, entendeu? Entendi. É mais uma questão sobre não se prender tanto à meta, mas começar logo no tempo que você tem. Exatamente. Cara, e meu comunicado para você que está em casa vai ser: se planeje, né? Faça os objetivos SMART do jeito que a gente falou aqui, é uma boa para você. Só que, como eu falei também, cara, faça. Porque se você se prender muito ao perfeccionismo de tentar fazer tudo bonitinho, você acaba não fazendo. E aí o perfeccionismo é uma das causas da procrastinação. Então é bom que você tenha em mente o seu objetivo, bem categorizado, mas que você faça também. Vai correr, quer correr 11 quilômetros, seu Maicon? Comece pelo menos dando uma caminhada de 10 passos na rua. Mas bote o tênis e saia de casa. Tipo, essa é a parte mais importante. E é isso, a gente vai finalizando por aqui, não é? O nosso Exatamente. segundo Psicopocket. O nosso segundo Psicopocket, gente. Você que acompanha a gente até aqui, comenta o que vocês acharam. Uma coisa super bacana é o comentário de vocês, então a gente lê todos. Então, se você tem ideia também de um quadro novo que a gente pode fazer, pode deixar no comentário, fica à vontade. Tem o botão de like, tem o botão de hype. Se ficar de paraquedas, se inscreve no canal, porque é uma coisa que apoia também bastante a gente. A gente tem conteúdo também no Instagram, então você pode também conhecer a gente por lá, que meu arroba é o milton.pablo, tenho também o do Maicon, que é o Maicon Oliveira, no lugar do último A você coloca um 4 e um underline. É isso aí. Eu tenho que melhorar esse meu arroba aí, mas enfim, vou dar um jeito aí de deixar mais simples. deixar mais simples. Eu botei o meu assim, porque às vezes é fácil de falar, então se a pessoa pergunta, é milton.pablo. Pronto, acabou. Beleza, acabou. E aí é isso. Acompanhem nos nossos próximos episódios, acompanhem-nos nas redes sociais. A gente está sempre por lá postando
e quando não postando, a gente posta no nosso perfil pessoal também. E aí, acompanhe também R-Laser Comunicação Visual, qualidade de ponta aqui. Qualidade imensa. E aí, vocês podem estar entrando em contato com a R-Laser também. Às vezes, se vier pelo Psicotalk, pode mandar uma mensagem lá, olha, vim pelo Psicotalk. É bem legal também a gente saber que vocês estão indo pela gente e dá muito bom. É um produto realmente de qualidade. Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado desse episódio. E a gente vai encerrando por aqui o segundo Psicopocket que a gente fez, né? Da história do Psicotalk. Se você achou bacana esse formato novo, deixa no comentário mesmo, porque aí a gente tem um feedback. Esse episódio que foi bacana, ou aquele outro lá que a gente fez é uma coisa interessante, mas vocês podiam fazer desse jeito. Então é uma coisa que a gente pega um feedback também da galera. Então isso ajuda bastante a gente. Fechou. Então é isso. Fechou, gente. Esse foi o segundo Psicopocket. Valeu e até a próxima. Batidinha aqui.